Olá, eu sou o professor Sérgio Mariano e vou estar trabalhando com vocês na disciplina de contabilidade tributária. Essa nossa disciplina, nós temos 16 unidades de aprendizagem. Na nossa UA número 1, nós vamos fazer uma introdução à contabilidade tributária e nossos objetivos são identificar os parâmetros necessários para melhor adequação e compreensão das normas tributárias para fins de aplicação na contabilidade, reconhecer as legislações que regulamentam a contabilidade tributária, com o melhor intuito que se possa usufruir um planejamento tributário lícito e nomear as contas de maior relevância para a contabilidade tributária. De modo que nessa primeira unidade nós vamos estar vendo quais são as contas contábeis, né, e como conhecer, né, os tributos. A partir do momento que a gente conhece bem os tributos, a gente consegue fazer um bom planejamento tributário, né, e se beneficiar das normas tributárias, né, de forma lícita, sem cair num risco fiscal muito grande. Na nossa segunda UA, nós vamos ver sobre os tributos diretos e indiretos. E nossos objetivos são classificar os tributos, né, indiretos e indiretos, identificar os elementos que caracterizam se o tributo é direto ou indireto, e reconhecer as diferenças entre contribuinte de fato e contribuinte de direito. Aí nós já vamos estar com a ideia boa do que é o contribuinte, né? Do que é o sujeito ativo, o sujeito passivo da norma tributária, e ver, classificar esses tributos, do que é um tributo direto, que incide diretamente sobre a renda ou patrimônio, né? E um tributo que você paga de forma indireta, né? Mas que também acaba onerando o contribuinte. Na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre fato gerador e lançamento. E os nossos objetivos são analisar o conceito de fato gerador e de lançamento tributário, exemplificar na prática a ocorrência do fato gerador e distinguir o momento da constituição da cobrança do tributo e por meio do qual é feito o lançamento tributário, né? O sujeito ativo da obrigação, o que ele faz é isso, né? É fazer um lançamento. Sempre que ocorre um fato gerador, há um lançamento de um tributo em cima de um contribuinte, né? Então, o contribuinte passa a ser devedor daquele tributo, a partir do momento que ele é lançado, tá? E aí nós vamos ver essas formas de lançamento, inclusive, né? Que esse lançamento ele pode ser por declaração, né? Que o contribuinte vai lá e declara. Ele pode ser de ofício, onde o próprio sujeito ativo, né? O governo, né, com o poder de polícia, ele pode fazer esse lançamento de ofício e de te cobrar esse tributo, tá? Na nossa unidade 4, nós vamos ver as formas de pagamento. E aí nós temos alguns objetivos, né, que é identificar as formas de pagamento de tributo, como que se paga tributo no Brasil, reconhecer as compensações como forma de pagamento, quando que eu posso compensar, o que eu posso compensar, analisar a metodologia de pagamentos dos tributos, né? Então, o tributo que nós falamos, ele ocorre por lançamento, a partir do momento que tem um fato gerador, e em cima disso nós vamos ter o pagamento. Então, a partir do momento que há o lançamento, né, que há o fato gerador, ocorre o lançamento. O lançamento, ele vai criar uma obrigação para o contribuinte. E essa obrigação só vai ser sanada, né, a partir do momento que houver o pagamento. E aí nós vamos ver as formas de pagar, né? As guias, como que eu pago isso, se tem que ser em dinheiro, se tem que ser em outra forma de pagamento, se existe outras formas de pagamento, tá? E aí na nossa aula 5 nós vamos falar sobre os aspectos contábeis do sistema tributário brasileiro, né? Então, você vê que nós estamos falando sempre de tributos e de contabilidade, né? Contabilidade tributária, tá? Então, esses aspectos contábeis, nós vamos identificar as atividades e funções da contabilidade tributária, descrever os principais aspectos de um planejamento tributário e reconhecer as diferenças e as peculiaridades dos atos de elisão e evasão fiscal, né? Então,
a gente vai poder separar bem o que é uma elisão e o que é uma evasão fiscal, né? Que são formas de planejamento tributário, né? Lícito e ilícito, né? Só que a evasão, ela é uma sonegação, e aí a partir disso você fica devedor, né? E corre um risco fiscal muito grande, tá? Na nossa aula 6, nós vamos falar sobre a avaliação das empresas. Nessas avaliação das empresas, nós vamos reconhecer as definições de porte da empresa, demonstrar as vantagens e desvantagens tributárias com base na atividade fim e opção tributária, identificar as atividades empresariais existentes. Nessa avaliação das empresas, nós vamos colocar quais são os... quais são os portes de empresa, né? Nós temos vários tipos de tributo e alguns tributos são cobrados de acordo com o porte da empresa. Então, se ela é muito pequena, ela pode começar com um MEI, com um microempreendedor individual, depois um simples nacional, depois um lucro presumido, depois um lucro real, né? Se ela já for empresa grande porte, tá? Mas tudo são opções tributárias. Nada impede também de uma empresa média querer optar pelo presumido ao invés do simples, querer optar pelo lucro real ao invés do presumido. Tranquilo, cada um vai ter suas particularidades, né? E fazer a opção de acordo, né, como nós falamos, né, um planejamento tributário, uma elisão fiscal de forma lícita, de modo que você tenha a menor carga tributária possível dentro de uma opção que lhe é facultada, né? Então você pode escolher alguma dessas formas tributárias de acordo com o porte da empresa. Na nossa aula 7, nós vamos falar sobre elisão fiscal, quais são os procedimentos contábeis. A elisão fiscal, como já falamos, né, é um planejamento tributário lícito, né, que você se aproveita das brechas da lei para pagar uma menor carga tributária, de forma lícita, de forma legal. Tá? E nossos objetivos são diferenciar as alternativas do planejamento tributário, né, do que é lícito, do que é ilícito, distinguir as formas de contabilização, né, como que contabiliza esses tributos, identificar as vantagens da elisão fiscal como forma de planejamento tributário. Sempre a elisão fiscal é a melhor forma de planejamento tributário. Na aula 8, nós vamos falar sobre o Simples Nacional, apuração e escrituração. Então, essa aula 8 está destinada ao estudo do Simples Nacional. E aí, reconhecer a necessidade de adoção do Simples Nacional, listar as atividades que podem optar pelo Simples Nacional, identificar os tributos abrangidos pelo Simples Nacional. Quais são os tributos, quais são as atividades possíveis e como que você faz a opção pelo Simples Nacional. Tá? Na aula 9, nós vamos falar sobre lucro presumido, apuração e escrituração também. Então, nós vamos reconhecer o conceito do lucro presumido, definir os percentuais de presunção do lucro sobre a receita bruta, apurar os tributos pelo regime do lucro presumido. Né? Então, nós vamos estudar como que funciona esse lucro presumido. Na aula 10, nós vamos trabalhar o lucro real. Tá? Então, nós vamos falar os critérios para recolhimento do lucro real, reconhecer as vantagens e desvantagens da apuração do lucro real, diferenciar as formas de apuração do lucro real trimestral e anual. Né? Então, nós vamos ver como que você paga o lucro real. Você pode pagar ele mensal, trimestral ou anual. Né? Anual com balancete, suspensão ou redução. Né? Então, cada um vai ter uma forma, um critério, né? Para poder você, inclusive, de compensação. Né? Se lucro real, você paga sobre o lucro. Mas se eu tiver prejuízo? Você não paga. Mas eu posso compensar o prejuízo depois, no próximo período que eu tive? Depende, né? Se você for trimestral, aí nós vamos ver as opções, tá? A nossa aula 11, ela está separada para a gente trabalhar o lucro arbitrado, também conceito e apuração. O lucro arbitrado, nós vamos identificar os regimes tributários, né? E sua aplicação, determinar as formas de tributação mais usuais sobre o lucro da empresa e definir as condições de aplicação da modalidade tributária denominada lucro arbitrado. O lucro arbitrado, ele é uma opção somente do governo e do contribuinte também, né? De forma que, se você não quiser optar nenhuma das formas
que foi facultado para você na lei, na legislação tributária, você pode simplesmente arbitrar seu lucro. Falar, não, eu quero pagar sobre tanto, né? Mas aí sobre tanto, você tem essa opção. Ou às vezes você não tem um registro, perdeu o seu registro, minha empresa pegou fogo, não tem mais nada, né? Não tem nem nota fiscal, não sei nem quanto. Beleza, a Receita ela vai pegar seus últimos faturamentos e vai arbitrar e falar, não, seu lucro ia ser de tanto. Tá aqui, ó, você vai pagar sobre isso, né? Lógico que é facultado, mas é uma opção bastante onerosa, né? Por isso que muita gente foge não, né? Não usa. Eu tenho a opção de pagar mais barato, eu não vou usar esse tipo de opção arbitrada, tá? Mas é uma opção que está na lei e a gente tem que estudá-la. Na aula 12, nós vamos falar sobre o ISS, ISSQN e o IPI, né? Forma de apuração e escrituração contábil. E aí identificar a base de cálculo, as alíquotas, os contribuintes do ISSQN e do IPI, reconhecer os fatos geradores que incidem sobre ISSQN e IPI, realizar a apuração e escrituração contábil do ISSQN e do IPI. Tá? Então, o ISS é um imposto, né, municipal sobre serviços, que é cobrado pelo município, e o IPI federal, que é um imposto sobre produtos industrializados. Né? Então, nós vamos ver como quais são as diferenças entre um e o outro e como que é calculado cada um deles e contabilizado cada um deles. Como é que é feita a escrituração contábil desses tributos. Tá? Na nossa aula 13, nós vamos tratar do ICMS, apuração e escrituração contábil do ICMS, que é um dos maiores tributos do país. Né? Reconhecer os fatos geradores que incidem o ICMS, identificar a base de cálculo, as alíquotas e os contribuintes do ICMS e realizar a apuração e escrituração contábil do ICMS. O ICMS nós sabemos que ele é um imposto estadual, né, é o maior imposto do Brasil, né, estadual, que tem a maior arrecadação tributária do país, pago sobre a circulação de mercadorias e todo o estado cobra esse ICMS. Né? E aí nós vamos ver as formas de apuração desse tributo, tá? E como que é contabilizado esse tributo. Na nossa aula 14, nós vamos tratar de PIS e COFINS, escrituração contábil e apuração também do PIS e da COFINS. Então, nós vamos reconhecer a base de cálculo, né, de alíquotas, as alíquotas, quais são os contribuintes do PIS e das COFINS. Identificar os fatos geradores da incidência do PIS e da COFINS e realizar a apuração contábil do PIS e da COFINS. O PIS e a COFINS, a gente fala que é um casal, né, de tributos. Por quê? Porque eles se utilizam da mesma base de cálculo. Tá? E se você faz a opção para o PIS e a COFINS, por exemplo, pelo presumido não cumulativo, né, você vai ter que, se você passar para o lucro real, você não tem opção. Você vai ter que fazer o PIS e o COFINS da forma não cumulativa. Né, no presumido cumulativo. Aí as alíquotas mudam, a forma de cálculo muda, né, e é o mesmo imposto, mas tem essas mudanças. Tá? Na nossa aula 15, nós vamos tratar sobre a contribuição social sobre o lucro líquido. E aí nós vamos ver, identificar os contribuintes, a alíquota e a base de cálculo para a CSLL, né, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, famosa CSLL. Reconhecer os diferentes regimes de tributação, né? Então a contribuição social, ela também, se é feito pelo lucro real, ela tem uma forma de fazer, se é pelo lucro presumido, ela tem outra forma, né? Quando a gente está no simples, você acaba que paga a contribuição social, nós podemos ver essas alíquotas, e aí nós vamos realizar cálculos e formas de escrituração da CSLL. Tá? Contribuição social sobre o lucro líquido. E por fim, na nossa aula 16, nós vamos tratar do imposto de renda das pessoas jurídicas. Tá? O imposto de renda, nós sabemos que ele pode ser cobrado das pessoas físicas e jurídicas. Né? No nosso caso, nós vamos tratar da pessoa jurídica. E aí nós temos como objetivo explicar o conceito tributário do imposto de renda da pessoa jurídica, reconhecer os regimes tributários para apuração do imposto de renda da pessoa jurídica. Aí nós vamos ver como é que ele é feito no presumido, no simples, né? No lucro real, todos esses.
e ele tem muita característica, né? O imposto de renda, ele é um imposto quase universal, né? Acho que o mundo inteiro cobra imposto sobre a renda, né? E nós vamos ver aqui no Brasil como é que é calculado das pessoas jurídicas. E por identificar as mudanças e as novas sistemáticas contábeis aplicadas à área tributária, né? Então, nós vamos falar como é que está esse nosso futuro, né? Essa nossa planejamento tributário futuro do Brasil, como é que vai ficar essa legislação aí, né? Com essa discussão dessa reforma tributária no Congresso, tá? Então, esse imposto de renda é um bem complexo, né? E aí nós vamos estar falando sobre ele nessa aula 16. De modo que nossa disciplina está bem estruturada nessas 16 aulas, né? Nessas unidades de aprendizagem, de modo que vocês podem, e aí eu quero que vocês aproveitem bem o material, participem nos fóruns com as dúvidas, tá? Deixar as dúvidas nos fóruns e aí a gente vai, na medida do possível, conversando e tirando essas dúvidas de vocês, tá? Então, bem-vindos e aproveitem bem essa disciplina de contabilidade tributária.